meus amigos, muito bom dia a todos. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde e nos envolva com a vossa santa e divina paz. Hoje o nosso tema não poderia ser mais especial. Começar o ano falando sobre Jesus e sobre uma de suas falas, talvez uma das mais emblemáticas e tão importante que Allan Kardec escolheu para colocar essa fala como título do segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Muitos teólogos buscaram escogitar o significado dessas palavras. Se o reino de Jesus não é deste mundo, e se ele não é rei, portanto, deste planeta, de onde é o reinado de Jesus? O reino de Deus ou o reino dos céus, a que ele tanto fazia referência através das parábolas, buscando fazer, através dessa linguagem metafórica, utilizar linguagens figuradas para poder nos remeter a um estado de consciência que não seja um estado material palpável, aquele que nós estamos acostumados nesse planeta material. Ele nunca falou sobre o reino dos céus de uma forma direta, dizendo que ele estava circunscrito a um determinado planeta, a um determinado orbe, dizendo que nós iríamos para lá se fizéssemos tal ou qual coisa. Jesus, na sua linguagem figurada, sempre remeteu-se ao reino dos céus como um estado interior, um estado permanente que nós alcançaremos quando estivermos transferindo para as nossas práticas tudo aquilo que já conhecemos do nosso Evangelho. Quando o nosso Evangelho descer da nossa cabeça para o nosso coração, nós transformaremos a nossa vida, o nosso estado interior, a nossa consciência nesse reino de Deus. Portanto, o reino dos céus ou o reino de Deus não é um lugar para onde a gente vai, mas é um lugar que a gente constrói. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, vai dizer que o reino de Deus, dito pelas próprias palavras de Jesus, é a obra divina no coração de todos os homens. Significa que Deus é o arquiteto, é o engenheiro que constrói a obra, mas somos nós os proprietários do terreno, os donos desses solos férteis, e que depende da nossa aquiescência querer construir esse reino de Deus dentro de nós. É interessante, porque na própria oração do Pai Nosso, Jesus adiciona uma explicação sobre o que é o reino de Deus. Quando, no primeiro pedido do Pai Nosso, ele diz: venha a nós o vosso reino. Significa que não somos nós que vamos nos transportar para lá, mas somos nós que decidimos abrir os nossos corações para que esse reino se faça vivo no nosso interior. E isso não depende do nosso status social, não depende das nossas crenças políticas, religiosas, não depende do lugar onde a gente nasce, porque o reino divino tem como seu rei Jesus, aquele que era o próprio médium de Deus, como vai dizer Allan Kardec em A Gênese, alguém que nasceu em meio aos animais, numa estrebaria, numa manjedoura simples, o que implica dizer que não importa de onde a gente veio, mas o que a gente faz com as potências que já estão na nossa alma, em germe para serem desenvolvidas. O que a gente faz das experiências humanas que a gente tem neste mundo mesmo. Como que a gente pode se relacionar de uma forma melhor, mais saudável com os nossos irmãos e, portanto, ir construindo a pouco e pouco esse reino no nosso interior. Quando Jesus fala que o seu reino não é deste mundo, ele não quer virar as costas para esse mundo, porque esse planeta de provas e expiações, embora ainda esteja no começo da sua escalada de progresso, e nós progredimos moralmente, vai dizer Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, também contribuímos para o avanço material desse planeta. Esse planeta é uma escola bendita para nós. Nós ainda precisamos das experiências que esse planeta nos promove e nos oferece. É aqui que nós estamos, qual um hospital, como enfermos. E aqueles que vamos melhorando da enfermidade, podemos ajudar como se fôssemos enfermeiros a curar os doentes que estão em estado pior do que nós. E é assim que a solidariedade é feita. E é assim que cada um de nós vai crescendo para esse reino com auxílio mútuo. Nenhum de nós podemos evoluir sozinhos.
Nós precisamos estar imersos nesse caldo de cultura, convivendo com as diferenças dentro dos parâmetros de tolerância e de respeito. Valores tão esquecidos pela nossa sociedade. Quando nós observamos a nossa sociedade, a gente vê que ainda existe uma ideia muito equivocada de individualismo, narcisismo, exibicionismo, de que para que eu possa crescer e encontrar o reino de Deus, eu preciso me livrar de todas as outras pessoas, os meus irmãos, que são vistos como concorrentes, como adversários, sobretudo quando eles contradizem as coisas que eu acredito, quando eles desejam as mesmas coisas que eu busco, como se o reino de Deus ou a perfeição moral fosse uma corrida desenfreada e que eu precisasse eliminar todos os outros adversários para vencer, quando na verdade cada um de nós já tem o seu próprio lugar, o primeiro lugar, com direito a troféu e medalha de honra. Então podemos ir de mãos dadas e não nessa corrida desenfreada querendo nos livrar uns dos outros. Então, quando Jesus explica isso, ele não quer se rebelar contra o mundo, porque se fosse assim, ele nem teria vindo. Olha o que é que ele faz. Ele se coloca como um exemplo de tudo que a gente precisa fazer, de como a gente deve pensar, como a gente deve se comportar neste mundo para vencer todas as nossas provas. É por isso que ele vem, não como um líder teórico, com todo respeito aos coachings que hoje existem na nossa sociedade, ele não simplesmente dita as coisas que nós precisamos fazer para sermos bem-sucedidos. Ele ensina, às vezes por palavras, mas sobretudo com o seu próprio exemplo. E o exemplo mais marcante do Cristo, sem sombra de dúvida, é o exemplo da sua paixão. E foi justamente na sua paixão que ele profere essas palavras. O reino divino, de onde Jesus provém, portanto, não é um reino material. E também não é um reino simplesmente espiritual, porque na região espiritual existem áreas muito tenebrosas. O livro Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, logo no primeiro capítulo narra com descrição, com rigor de detalhes, uma área dessa. Uma área muito sombria, onde estão espíritos que não eram espíritos primitivos, que não tinham a consciência e o discernimento do certo e errado. Eram espíritos civilizados, como nós somos, espíritos que têm a consciência daquilo que é certo e do que é errado e que decidiram, à revelia, fazer aquilo que não é correto. Cometeram crimes. E aí André Luiz narra a sua excursão por essas áreas, as faces horrendas desses espíritos, o terror em que eles viviam. E ele chega a perguntar, meu Deus, mas que crimes atrozes essas pessoas devem ter cometido? Haverão aqui os grandes homicidas da humanidade, aqueles que cometeram grandes chacinas? E quando a gente investiga os casos, a gente vê que são pessoas muito próximas da nossa realidade, que passaram a sua vida inteira nutrindo ódio e ressentimento. Um ódio e ressentimento que tornaram ressequidos os seus corações. Pessoas que se desfizeram dos laços familiares que devem ser indestrutíveis, porque nenhum de nós nasce numa família ao acaso. A espiritualidade tem essa capacidade extraordinária de fazer com que nós possamos resolver os nossos conflitos existenciais, fazendo-nos renascer de novo dentro de uma família com personagens com os quais nós muitas vezes trazemos vínculos de muitos e muitos anos, com o objetivo de agora, como uma página em branco, renascendo de novo com o benefício do esquecimento do passado, possamos ali aproveitar as experiências que malogramos no passado. Então existem dois casos especiais dessa obra Ação e Reação que nos saltam especialmente a atenção. Um caso deles, um homem chamado Antônio Olimpo, que por conta de uma briga de herança assassina os seus irmãos. Ele passa indene, imune à legislação da sua época. Morreu considerado um homem honesto. Os seus crimes não foram descobertos, mas perante a sua consciência culposa, perante a sua consciência atormentada, ele desencarna em dolorosas circunstâncias e reencontra após a morte as suas vítimas
que agora houveram se transformado nos seus algozes. Um outro caso de uma menina envolvida pela vaidade da mocidade da sua época, uma mocidade que passa, como passa tudo de ordem material nesse mundo, que abandona a sua mãe, a míngua, e acaba proferindo crimes contra a honra em relação à sua mãe. A escorraça de casa quando ela mais precisava, não apenas não reconhecendo a maternidade dela, como acusando-a de ladra, e ela morre em extrema penúria. A sua consciência atormentada continua viva após a morte. Então por que eu conto esse caso? Porque o reino de Deus não é exatamente o mundo material ou o mundo espiritual. Não está circunscrito em um orbe, em um planeta, mas é todo um estado interior. É um reino que é construído pelo próprio ministério de Jesus. É um reino que se faz presente quanto mais o Evangelho estiver presente nas nossas ações. E é por isso que nós precisamos todos os dias investigar o que daquela mensagem tão ampla do Evangelho de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo, de ter compaixão e misericórdia pelas delinquências e falhas alheias, de amar os nossos adversários. O que dessa mensagem tão ampla eu já consigo colocar em prática no meu dia a dia? Se, por exemplo, eu estou me deslocando para o trabalho e eu ainda tenho tempo, o que me custa ser gentil para com o outro? O que me custa, num ato de educação e bondade, sorrir para aquele que muitas vezes se encontra mal-humorado? O que me custa esquecer, deixar de observar uma ofensa, uma injúria que me é lançada à face por aquele que é agressivo e que tem uma dor tão grande que a mim muitas vezes é desconhecida e que ele acaba se exasperando e depositando sobre mim esse tormento que ele mesmo vive interiormente? Qual de nós que nunca errou, que nunca pecou? Então por que quando eu flagro alguém em erro, mesmo que seja algo muito claro, algo que a gente consiga definir muito bem, por que quando eu flagro alguém em erro, mesmo que ele esteja no alto poder político temporário nas mãos, eu preciso denunciá-lo, eu preciso vilipendiá-lo, criticá-lo? E se nós estivéssemos nesse lugar? Qual de nós que nunca cometeu equívocos? Dentro de casa a gente comete, com aqueles que nós mais amamos, com os nossos filhos, em relação aos quais nós planejamos um futuro ditoso. Às vezes a gente erra. Tentando acertar, nós muitas vezes magoamos os outros. Então veja como a mensagem de Jesus não é nem um pouco utópica. É uma mensagem atual e que permanece em todas as épocas, que permeia por todas as nações, que pode ser vivida em toda e qualquer cultura, por aqueles que são cristãos ou não, porque Jesus em momento algum trouxe uma religião. E é por isso que nós vemos hoje tantas ações de fraternidade, de benemerência, de solidariedade entre aqueles que não são espíritas, que não são católicos, que não são evangélicos, que não são umbandistas, que não têm uma religião, porque a religiosidade ela é imanente, ela é permanente, ela faz parte do nosso interior e de cada um de nós. Então, para que a gente possa entender que reino é esse, que preenche todas as eras e que abarca todas as nações, nós vamos recorrer ao Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 18, ele narra as cenas da paixão de Jesus. E essa paixão se inicia com a sua prisão. Cada pequeno ato dessa trajetória do Cristo é cheia de ensinamentos para nós. Jesus estava orando no Horto das Oliveiras, junto com os seus apóstolos mais bem-amados, quando de repente aproxima-se a soldadesca romana acompanhada de Judas Iscariotes. É interessante a posição de Jesus. Qualquer um de nós, humanos, exatamente como os próprios apóstolos fizeram, correriam assustados ou tentariam se defender para evitar a prisão, porque eles sabiam que provavelmente ninguém voltaria vivo da prisão. Mas o posicionamento de Jesus é de uma coragem que não significa opor-se ou ser exatamente um revolucionário, um rebelde perante a autoridade romana. É uma coragem que se traduz numa postura íntima de serenidade e harmonia perfeita. Jesus
se levanta sem que os soldados proferissem uma palavra sequer. Penso particularmente que os soldados ficaram impactados pela presença magnética espiritual estonteante do Cristo. Ficaram magnetizados por aquele semblante tão calmo, tão pacífico. Jesus então se levanta e diz: a quem procurais? Os soldados se entreolham, meio embasbacados. E, depois de alguns minutos de silêncio, dizem: nós procuramos Jesus, o Nazareu, ou Jesus, o Nazareno. E mais uma vez, demonstrando coragem, Jesus diz: sou eu. Foi uma das primeiras falas de Jesus em que ele diz: sou eu. Existe uma obra, inclusive, muito bonita, de Crispino, que é intitulada Sou Eu, que diz que Jesus falou por algumas vezes, se eu não me engano 7 vezes, eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Como se ali ele estivesse se colocando como intermediário da boa nova, da mensagem divina. Mas nesse momento Jesus falava sou eu porque era Jesus humano, era o homem que se apresentava perante a autoridade romana sem medo das consequências da verdade que ele ensinava. Porque os judeus arrastaram Jesus para Anás e Caifás, submeteram ele a um interrogatório intenso, cansativo, exaustivo. Depois levaram para o pretório de Pilatos, voltaram de novo, apresentaram ele a Herodes, depois mais uma vez a Pilatos e não conseguiram encontrar impugnação alguma contra ele, nenhum crime que efetivamente ele tenha conhecido. Então Jesus aqui retrata a consciência limpa, percebe? Quando a gente se esmera a seguir o Evangelho, a nossa consciência permanece ilibada e cristalina, e não obstante nós sejamos defrontados perante as autoridades, não obstante o que as outras pessoas achem ao nosso respeito, a gente consegue permanecer em paz, dormir em paz com a nossa própria consciência. Era esse o ensino que Jesus queria deixar. Então, depois de ser levado manietado, veja que covardia. Um homem que era todo pacífico, que nunca teve nenhum ato de violência no seu comportamento, depois de levado manietado, as autoridades romanas surpreende Pedro, que numa generosidade quase infantil desembainha a espada e lacera a orelha de um dos soldados. João vai anotar, do soldado Malco. E naquele momento, além de Jesus não ter se defendido, não ter corrido, não ter tido medo, ter tido absoluta coragem para aquele momento grave, ele ainda faz uma admoestação carinhosa a Pedro. Pedro, aquele que utilizar da espada para ferir o outro, perecerá também pela espada. Embainha tua espada. Acaso eu não ficaria feliz de sorver o cálice de fel que o Senhor me apresenta? Veja que ensinamento. Nós, com as nossas provas guardadas às devidas proporções tão menores, às vezes ficamos desesperados, com dificuldades que são muito sérias, que são reais. Dificuldades de relacionamento, dificuldades na criação dos nossos filhos, ingratidão, mágoas, ressentimentos, alguém que fere os nossos sentimentos, dificuldades financeiras. Mas o ensinamento aqui é, perante a aflição, nós precisamos guardar a confiança. Era essa confiança que Jesus demonstrava naquele momento. O cálice de fel vinha, mas Jesus tinha plena consciência de que era necessário que fosse sorvido, não que ele precisasse pagar nada. Espírito puro já tinha passado por todos os processos humanos que nós ainda estamos aqui claudicantes, mas o ensinamento dele serve para nós. O nosso cálice armado, o nosso cálice amargo precisa ser sorvido com obediência e com resignação, porque será importante para o nosso crescimento. E por mais que a aflição seja dolorosa, e que no momento que nós passemos pela dificuldade, seja difícil a gente pensar sobre essas coisas, pensemos nas dificuldades que nós já passamos, nessa vida mesmo. Em todas as dificuldades que nos causaram dores excruciantes. E nós estamos aqui, sobreviventes a todas essas dificuldades e aflições, e mais fortes, prontos para passar por provas ainda mais exigentes.
Esse é o objetivo da vida. Então Jesus caminha junto com aqueles soldados, demonstrando extrema renúncia e abnegação, um devotamento ímpar pela sua mensagem. E então é apresentado a Anás e Caifás. E é interessante porque todo interrogatório é caracterizado pelas questões acusatórias, a peça acusatória que é apresentada contra o réu. Então todo interrogatório precisa necessariamente de uma acusação. É por isso que a acusação é a primeira a ser apresentada. No caso de Jesus, não tinha acusação. E como não tinha acusação, o réu tinha todo o direito de permanecer em silêncio. Ele ia se defender de quê? Se nenhuma peça estava sendo exposta. Mas Jesus decide quebrar o silêncio. Ele quebra o silêncio não para se defender. Ele quebra o silêncio para mostrar a verdade. Então ele diz o seguinte: tudo que disse, falei abertamente ao mundo. Tudo que falei e ensinei, o fiz na sinagoga, em público, no templo. Nada disse às escondidas. Então por que me interrogam? Perguntem àqueles que me ouviram e eles darão testemunho da verdade. Perante essas palavras, Jesus é esbofeteado na face. O soldado romano acha aquele comportamento corajoso de Jesus uma afronta à autoridade romana. E mais uma vez, Jesus dá um grande ensinamento sobre como nós temos que nos comportar perante as injúrias e as violências. O cristão não é aquele que alimenta dissensões. O cristão não é aquele que sustenta o revide. O cristão não se vinga. O cristão renuncia, porque sabe que acima de todo poder transitório humano existe o poder celeste. O cristão não busca fazer justiça pelas próprias mãos, porque sabe que acima dessa justiça humana existe uma justiça divina que tudo vê e que conhece a verdade em todas as suas dimensões. Então ele faz uma pergunta, olha bem nos olhos daquele soldado e lhe pergunta: por que me bateste? Se eu falei bem, se falei a verdade, por que me bateste? Se falei mal, repreende-me, educa-me. Por que me bateste? É como se fosse a voz da consciência do soldado tentando explicar para ele: de onde vem esse teu mecanismo de defesa, de utilizar o deslocamento da sua agressividade para alguém que não pode se defender, para alguém que está de mãos atadas e que, portanto, não pode te revidar? De onde vem essa covardia que você faz em relação a esse homem, em relação ao qual você não tem nenhuma impugnação sobre o qual lançar? E essa questão também deveria ser alvo de nossas reflexões. Às vezes, quando nós estamos cansados de um dia inteiro de trabalho, que chegamos em casa e o nosso filho nos encontra para brincar, ou para mostrar as estripulias que ele fez no nosso dia, o nosso grau de impaciência é quase cruel. Precisamos refletir que a infância passa muito rápido e que os nossos filhos chegam a nós com o objetivo de nós educarmos os seus sentimentos, de nós darmos as bases fortes que, quando eles forem passar pelas aflições, eles se relembrem daqueles ensinamentos de amor que nós herdamos. O tempo passa muito depressa, meus amigos. Quando nós temos o poder e a autoridade nas mãos, que nós deslocamos as nossas insatisfações, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, aquele que é menor do que nós e que, portanto, não pode se defender, cumpre sempre a gente refletir: qual é o drama emocional que está por trás desse meu comportamento? Porque alguém que espanca o outro, com certeza não está bem, não tem serenidade íntima nem harmonia e precisa cuidar dessa questão emocional o quanto antes, para a sua própria saúde psíquica. Porque o amor não é apenas um discurso bonito de solidariedade e fraternidade. Amor é prevenção às doenças. Amor é uma questão de saúde emocional. É uma questão de preservar esse nosso aparelho físico, que é instrumento para as provas que nós precisamos enfrentar. Então, Jesus continua nesse interrogatório quase ridículo. E é interessante porque os judeus não queriam sujar as suas próprias mãos para que o apedrejassem.
porque dentro da autoridade religiosa que os judeus representavam no Sinédrio, eles poderiam levar Jesus ao apedrejamento público, através das impugnações de blasfêmia e outras, mas eles queriam a crucificação. É como se eles quisessem, matando Jesus, matar a ideia de autonomia humana que ele ensinava, a libertação que ele ensinava de cada um, porque todos aqueles que se encontravam com Jesus sempre eram levados à reflexão e a tomar a responsabilidade pelos seus atos. Mesmo os leprosos, os cegos, os paralíticos, todas as vezes que se aproximavam ao Cristo, ele costumava perguntar: o que queres que eu faça? Fazendo com que o Espírito se envolvesse no seu processo de cura, fazendo com que tomássemos as rédeas da nossa vida, tomássemos a decisão pelos nossos atos, não outorgássemos essa responsabilidade a mais ninguém, porque ninguém é responsável pela nossa felicidade ou desdita. Somos nós os autores e os artífices dessa felicidade. E então os judeus, levando ele até o pretório, a casa do pretor, o palácio do governador de Roma, Pôncio Pilatos, vão dizer: nós encontramos este homem subvertendo a nação, impedindo que se paguem os impostos a César. Veja que mentira. Aquele que disse: dai a César o que é de César, justamente perguntado sobre a necessidade das pessoas pagarem os impostos a César. Aquele que nunca responsabilidades dos deveres morais que ele tinha e nem incentivou qualquer um que se livrasse disso. Encontramos também esse homem pretendendo ser o próprio Cristo Rei. E diante de todas essas falácias, de todos esses sofismas, Pôncio Pilatos olha no fundo do homem e acha estranho o fato de Jesus não abrir a boca para se defender, de receber todas aquelas mentiras sem proferir nenhum ato de defesa em relação a ele mesmo. E então é Pilatos quem pergunta a Jesus: que dizes? Concordas com essas impugnações? O que dizes com respeito à sua defesa? E Jesus permanece calado. Então ele se vira para os judeus: que acusação trazeis contra esse homem? Não disse, ele é um malfeitor. Do contrário, nós não o entregaríamos a ti. Não haviam impugnações. Jesus é entregue a Pilatos na época em que se preparavam os festejos da Páscoa. Um parêntese interessante: os judeus não entraram no pretório para falar com Pilatos, porque eles acreditavam que se entrassem numa casa de gentios, se tornariam impuros, como se eles já não fossem impuros pela injustiça que eles estavam cometendo contra o próprio Mestre Divino. Então é Pilatos que sai do pretório para falar com eles. E outra coisa interessante, Jesus, sendo interrogado na época da Páscoa, nos mostra que de fato ele era o Cordeiro de Deus, porque é aquela época em que estava terminando o período de cevação dos cordeiros e que os cordeiros seriam imolados para serem servidos na época da Páscoa. Veja que tudo nessas cenas trazem esse simbolismo para que nós possamos refletir sobre a grandiosidade desses ensinamentos. Na obra Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 60, Emmanuel vai falar numa mensagem intitulada Estranho Delito, sobre o crime de Jesus. Ele vai dizer assim: Jesus foi condenado por combater o cativeiro da ignorância, o império do vício, a sombra da mentira e o domínio da opressão, ajudando a alma do povo a sentir e a raciocinar. Ele foi impugnado justamente por promover essa emancipação da alma humana, por provocar a nossa independência. E a pergunta que eu me faço, meus amigos, é: o que é que nós fazemos com essa independência que Jesus precisou sacrificar a própria vida para nos legar? O que é que a gente faz com esses conceitos de vida eterna, com essa salvação que Ele nos fez herdar com base no seu próprio sacrifício? Porque nós já temos os conhecimentos da lei de Moisés, nós já temos os ensinamentos de Jesus para serem seguidos, temos as
inúmeras obras mediúnicas, o próprio Pentateuco kardeciano, que nos mostram de onde nós viemos, qual a nossa destinação, o que nós precisamos fazer para sermos efetivamente felizes. E essa felicidade, nós precisamos ajustar o nosso conceito de felicidade. Porque felicidade, para a nossa sociedade, é ostentar. É viver o tempo inteiro no gozo e no prazer. É um sorriso estampado na face 24 horas por dia. Nem os psicólogos humanos acreditam que isso seja normal e saudável psiquicamente. A própria psique humana, ela é saudável porque ela tem as oscilações emocionais. Então é por isso que em determinados momentos estamos mais felizes e outros um pouco mais melancólicos e reflexivos. E essas oscilações fazem parte da nossa normalidade, mas o conceito de normalidade da nossa sociedade é outro. Por isso nós precisamos estar vigilantes. O nosso conceito de felicidade não é uma felicidade temporária desse mundo que apresenta apenas algumas lições para que nós possamos vencer. O nosso conceito de felicidade deve se traduzir por uma paz e serenidade íntima que é conquistada em cada ato da nossa trajetória nesse périplo carnal, que é conquistada através de cada pensamento atinente e consoante ao exercício da lei de Deus, que não consegue se sentir feliz enquanto o outro estiver caindo em miséria moral, estiver passando fome ou estiver com sede de afeto. É um sentimento de felicidade que nos deixa mais próximos, não mais distantes uns dos outros, como se fôssemos indiferentes à dor alheia. Então era isso que Jesus mostrava com todos os seus atos. Então, Pilatos vira-se para o Cristo e pergunta: és tu o rei dos judeus? Porque foi essa a impugnação que os judeus trouxeram. Ele se diz filho de Deus e se diz o próprio Cristo rei, adicionando aqui a palavra rei. Com isso, os judeus queriam ferir a suscetibilidade de Pilatos, porque como Pilatos era governador de Roma, ele estava subordinado ao César, que era então o rei, o imperador romano daquelas terras, e alguém dizendo-se rei, colocava-se contra a própria autoridade política romana. Então Pilatos tinha que fazer alguma coisa, porque teoricamente se Pilatos absolvesse o Cristo dessa impugnação, ele também compraria uma briga com o próprio César. Mas Pilatos queria investigar melhor se ele efetivamente estava se apresentando como rei. Então ele faz a pergunta: és tu o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: tu falas assim por ti mesmo ou por alguém? A pergunta de Jesus é excelente, porque ele nos previne do assédio. Nós somos antenas psíquicas. Internados num planeta de provas e expiações, nós sintonizamos pelo pensamento com outras mentes, encarnadas e desencarnadas, mesmo que não sejamos médiuns ostensivos. Nós recebemos as intuições através dos sonhos ou em estado de vigília, e às vezes nós agasalhamos pensamentos que não são nossos. Mas toda vez que nós agasalhamos e seguimos por aquele caminho, eles passam a carregar também a nossa impressão digital. É por isso que a vigilância ela é tão importante. É por isso que a gente precisa se questionar se os caminhos por onde a gente anda e se as coisas que a gente tem vitalizado são efetivamente pensamentos que vão nos levar para essa construção do reino de Deus ou vão nos levar para deslizes morais. A pergunta do Cristo a Pilatos é uma pergunta para nós. Aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que vitalizamos é pela nossa escolha, pelo que nós acreditamos que será a nossa felicidade, ou é pelo que nós estamos agasalhando dos outros que tentam nos influenciar para fazer determinada ação? E Pilatos nesse momento se cala. Esse era o objetivo de Jesus, promover uma reflexão, porque às vezes a gente comete injustiça por não pensar direito. Quantas vezes, num momento de raiva e de irritação, que também é uma emoção humana nossa, não é porque a gente é espírita, cristão, quer viver o evangelho que a gente não vai mais se irritar. É uma emoção humana ainda, mas a grande questão é, o que eu faço com essa irritação? Eu busco me acalmar
ou eu aproveito e coloco mais fogo na irritação para fazer coisas que, se provavelmente eu não estivesse irritada, eu não faria. Nos momentos mais tensos, Jesus sempre promove uma pausa para que a gente reflita antes de cometer os atos, para que a gente não se arrependa depois. E foi justamente isso que ele fez com Pilatos. Então, Pilatos pergunta, depois de um breve silêncio: o que tu fizeste para estares aqui comigo nessa situação? E então Jesus responde com a frase que nos serve de tema: o meu reino não é deste mundo. Porque se assim o fosse, os meus ministros aqui estariam e pelejariam para mim. Ou seja, se o meu reino fosse desse mundo, e se eu tivesse vindo à terra para estar entre os mais poderosos políticos romanos, os meus ministros não deixariam que eu fosse preso, não me tornariam um servo, um réu. Eu estaria no lugar da autoridade. Mas como o meu reino não é deste mundo, o meu ensinamento aqui é de humildade, é de me submeter à crueldade e à injustiça humana para ensinar algo muito especial, que mesmo que nós estejamos perdendo no mundo, mesmo que nós estejamos sendo pegos por aflições muito dolorosas, tudo isso valerá a pena se nós passarmos por essas experiências com obediência, resignação, entendendo que a nossa felicidade é futura. O meu reino não é deste mundo significa dizer que todos os nossos esforços e as nossas esperanças devem ser lançados para uma construção futura. Não significa não fruir de prazeres, não significa que eu não posso ser feliz, que eu não posso participar de uma festa com os meus amigos, que eu não posso ter momentos de entretenimento com a minha família, muito pelo contrário. Mas significa que nós precisamos lançar as nossas mais caras esperanças, as nossas conquistas para o espírito que vive e não para a carne que vai ser deixada nas portas do túmulo. Que tudo aquilo que é de procedência material é transitório, assim como as felicidades que são apenas de procedência material e pertencentes, portanto, à terra. Então, Pilatos fica sem entender e mais uma vez insiste no diálogo, pedindo que ele fale, pedindo que ele se justifique. E então Jesus responde: quem é da verdade, escuta a minha voz. E quando Pilatos pergunta, mas qual é a verdade? Jesus se cala. Isso também é um ensinamento muito importante para a gente. Às vezes nós não estamos ainda preparados para ouvir a verdade. Às vezes nós precisamos passar por experiências, mesmo que sejam difíceis. Precisamos ter as nossas vivências para estarmos mais receptivos à verdade. Quer ver um exemplo? Quando nós éramos jovens, adolescentes, eu sei que tem alguns jovens aqui, mas para aqueles que já viveram um pouco mais, quando nós éramos adolescentes, por volta dos nossos 15, 20 anos, nós tínhamos tantos planos. Acreditávamos que poderíamos mudar o mundo com os nossos atos. E aí nós buscamos, através dos nossos gostos, formas de colocar em prática esses planos. Os anos passaram e nos mostraram que nem sempre as coisas acontecem como a gente acredita ou como a gente gostaria que fosse. Que muitas vezes a vida apresenta dificuldades, desafios que nós precisamos vencer. Então, a nossa noção de mudar o mundo foi sendo transformada ao longo dos tempos. Exatamente assim ocorre com o espírito imortal. Muitos de nós ainda estamos na infância espiritual, a grande maioria de nós. Ainda nem chegamos na adolescência espiritual, nessa juventude. E com as experiências, nós vamos amadurecendo. Então, aquilo que achávamos que é a maior felicidade do mundo, para nós hoje já não é mais. Se antes ficávamos felizes em passar dias e noites em festas, hoje nós preferimos o repouso do nosso lar, o silêncio do nosso quarto, uma leitura edificante, só para citar um exemplo. Então, nem sempre nós vamos ter o poder de convencer o outro. Se o outro não quiser ouvir, se o outro não quiser entender,
Se o outro ainda conservar resistências, não vai adiantar o nosso palavrório. Nós precisamos deixar o tempo. Deixar que o tempo apresente as experiências e que o outro reflita e amadureça por si só. Por isso Jesus se calou. Pilatos naquele momento não tinha condições de compreender o que era a verdade, mas ele tinha condições de ensinar. E em silêncio, Jesus falava de uma forma mais eloquente do que quando produziu os seus discursos. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles que ela vai dizer isso: os não ditos e os não feitos do Senhor. Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, mostram e atestam a sua majestade divina. Mas o que ele não disse e o que ele não fez também. Às vezes a gente acha que o nosso silêncio é covardia, mas muitas vezes o nosso silêncio é coragem, é renúncia silenciosa, é abnegação e, não raras vezes, promove maiores impactos do que os nossos discursos. Mas não adiantou. Depois de todo esse interrogatório, Pilatos leva Jesus até Herodes. E aí nós temos aquela cena deplorável e muito triste, quando vestem-no com um manto, com a coroa de espinhos na cabeça e lhe dão uma vara seca para servir de mastro, como se aquela fosse a realidade do Cristo. E eu fico impressionada como o Cristo tinha essa humildade, tem essa humildade de se submeter às crueldades humanas. E às vezes nós somos pegos por uma injúria ou por uma calúnia e nos sentimos tão desprezados, tão humilhados. Ele humilhava-se perante essas ações para dar um aprendizado a todos. E depois dessa cena deprimente, ele volta até Pilatos e nós temos aquela cena célebre, quando Jesus é levado à sacada e então Pilatos, depois dos flagícios que Jesus sofreu, apresenta-o à turba. E é interessante como ele chama. Ele não o apresenta como eis o vosso rei dos judeus. Ele apresenta simplesmente como eis o homem. E isso é interessante. Será que nós já temos a humanidade do Cristo? Porque o Cristo, já tendo passado por os nossos processos humanos, ele era sobre-humano. A gente ainda não tem nem condições de especular a grandiosidade desse Espírito. Mas o Jesus humano sintetizava ali tudo que a gente um dia conseguirá alcançar, se seguirmos pelos seus passos. E apresentando o homem, a plebe, insuflada pelos judeus, que estavam distribuídos ali entre a multidão, começaram a entoar o coro para a libertação do criminoso, de Barrabás, em detrimento de Jesus. E assim, o nosso querido Mestre e Messias foi crucificado. Emmanuel, na mensagem Pilatos, do livro Alma e Luz, vai dizer: imaginemos este tribunal de Jerusalém transportado para o nosso fórum íntimo. E imaginemos Jesus nesse tribunal aguardando pela nossa resolução. Era exatamente a cena ali perante Pilatos. Jesus, sem proferir nenhuma defesa em seu nome, apenas aguardava pelo veredicto. Jesus permanece assim pela nossa decisão. A sua ideia salvadora e divina permanece no nosso interior. E somos nós que precisamos decidir. Nós vamos crucificar ou salvar o Cristo? Todas as vezes que nós nos defendemos com revide a uma injustiça, todas as vezes que nós esquecemos de agir com misericórdia, que somos maledicentes, que ainda fazem parte desses tropeços que nós, na nossa imperfeição, cometemos, nós estamos crucificando Cristo. É como se estivéssemos virando as costas para a mensagem que Ele nos deixou e estivéssemos fazendo exatamente o contrário. Mas, a qualquer tempo, nós podemos fazer uma análise do nosso comportamento. Nós ainda temos tempo. Retornaremos à pátria espiritual. A desencarnação, ela é democrática, chegará para todos nós. Mas até lá, ainda temos alguns anos ou alguns minutos pela frente. Cumpre então a nossa reflexão. Se os nossos atos estão sendo convertidos nos mesmos atos que o Cristo cometeu, ou se nós estamos sendo tão injustos como os judeus, os fariseus e o próprio Pilatos,
que lavou as suas mãos. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu gostaria de lembrar de uma mensagem que está nesse capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. A última mensagem que Kardec escolhe para colocar é uma mensagem que foi ditada por um espírito que se identifica como uma rainha da França. E o título da mensagem é Uma Realeza Terrena. Essa mensagem ela é muito interessante, porque é um espírito que, na sua última vivência, teve a oportunidade de figurar entre os poderosos, que tinha muitos subalternos, por assim dizer, né? No seu reino tinha muitos servos, e que teve esse poder, essa riqueza nas mãos. E ela deixa uma mensagem muito importante. Ela vai dizer assim: quando desencarnares, todas as suas posses, os seus títulos, o seu nome ficará no túmulo junto com os seus despojos carnais. E aqui do outro lado, não lhe será perguntado sobre o que tinhas ou quem fostes, mas sobre o bem que fizestes. Veja, o bem que se faz não depende de crença nem de convicção. É por isso que a gente não pode permitir que discussões pequenas possam ser responsáveis pelo rompimento de amizades. E eu particularmente tenho visto muito isso, principalmente no meio espírita. Quantas pessoas que rompem amizade conosco, que participavam de grupos de estudo conosco, que por divergências de opinião saem do grupo, tudo bem, mas rompem também os laços de amizade e de relacionamento. Então ela vai dizer que o bem que a gente faz, que a gente pode fazer em qualquer circunstância, dentro de casa, no nosso ambiente profissional, dentro da casa espírita, na rua, o bem que a gente faz é o responsável pela forma como nós seremos conhecidos além da morte. É o que vai trajar a nossa veste nupcial, como na parábola do festim de bodas que o Cristo contava, e não a personalidade temporária que nós tivemos. Ela diz também que é a abnegação, a humildade, a renúncia pessoal e a caridade para com todos que vai fazer com que a gente cresça. E olha que caridade não é distribuir sopa em mingau. Isso é muito justo. As desigualdades sociais do nosso mundo ainda precisam de mãos laboriosas que façam esse tipo de caridade, porque há muita fome e sede física, material no mundo, mas é importante que a gente perceba como a gente se comporta quando faz. Porque eu já vi casos de pessoas que acham que estão fazendo uma obrigação, acham que estão fazendo um favor ao outro, entregando ali a sopa. E às vezes agem de uma forma inclusive ríspida. Quem está nas ruas não pediu para que a gente acordasse cedo, preparasse a sopa e fosse levar. Os nossos atos de caridade material têm que ser revestidos, antes de tudo, de uma caridade moral. Entender que o outro que está nas ruas é a minha ponte para Deus, que não foi ele que me pediu, pelo contrário, que o privilégio é meu, de deixar um pouco dos meus afazeres, de deixar um pouco de pensar nas minhas necessidades para pensar na necessidade dos outros. Não vamos nos esquecer que o Cristo que morreu na cruz, morreu para todos, inclusive para esses que estão nas ruas, e que não é porque alguém faz da sua casa uma ponte, que não tem teto, não tem um lar, que ele perdeu a dignidade. Ele sente humilhação do mesmo jeito que a gente sente. Ele tem os desafios e as imperfeições morais que precisam ser trabalhadas do mesmo jeito que a gente tem, só que as provas dele são um pouco diferentes da nossa situação. Então, se nós temos uma casa, se nós temos um lar, se temos uma família e condições materiais melhores do que ele, é nossa responsabilidade de ter maior compreensão, de não ferir a suscetibilidade do outro, de não achar que mesmo quando ele recusa o prato que a gente oferta, é porque ele está desdenhando da nossa oferta. Muitos têm consciência de culpa e não se acham merecedores daquilo de bom que lhes acontece.
nós temos consciência de culpa também. Quantas vezes a vida nos sorri, nós estamos passando por uma situação feliz nas nossas vidas e achamos que não merecemos, por conta das imperfeições que ainda trazemos, dos equívocos que ainda cometemos. Então, essa visão de caridade é, sobretudo, caridade moral. Colocar-se no lugar do outro, sentir a dor que ele também sente e pensar: e se fosse comigo? O meu reino não é deste mundo, significa: todos os meus esforços devem ser para que eu me torne um vaso receptivo à construção do reino divino no meu interior. Nós não fazemos parte desse planeta. Nós passaremos por esse planeta como passaremos por outros. É apenas um laboratório de experiências humanas, mas o reino de Deus é essa construção que nós fazemos com base nos nossos próprios atos consoantes com a lei divina. Que Jesus nos abençoe a todos, nos proteja com a sua santa e divina paz e nos dê coragem para vencer ainda as nossas imperfeições inúmeras.